Antes de começar o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para não perder as continuações. E não se esqueça de deixar o seu feedback nos comentários do que achou da obra e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Como se sabe, toda pessoa neste planeta possui uma alma, e a essência dessa alma era chamada de IEA. Um dia, a humanidade conseguiu compreender o eu da alma, e a partir daquele momento, aprendeu a manifestá-lo. A essência da alma de cada indivíduo se manifestava de forma única. Então, quando um dos rapazes disse que seu IEA tinha a forma de uma espada afiada, seu interlocutor, curioso, pediu para vê-la. Ao provar suas palavras, o rapaz surpreendeu seu amigo, o que demonstrava mais uma vez que as pessoas haviam finalmente aprendido a materializar o IEA. O garoto de jaqueta vermelha perguntou qual era a forma do IEA de seu interlocutor. Ele desviou o olhar, ficou um pouco envergonhado e respondeu que tinha blocos de terra. Ao mostrar sua essência, notou que o moreno revirou os olhos, como se tivesse visto algo tão medíocre que lamentava ter perdido alguns segundos com aquilo. Nas realidades modernas, as pessoas começaram a se classificar. Almas antes iguais passaram a ser divididas em categorias distintas. Assim, o moreno presumiu que seu amigo fosse de rank I. As pessoas começaram a ser rotuladas, e o moreno disse que jamais se relacionaria com alguém tão fraco, que só conseguiu alcançar um ranking tão baixo. A escola passou a ser usada como ferramenta para elevar o status do país, inclusive em operações militares. Pessoas com os rankings mais altos eram enviadas para a linha de frente. O colégio de treinamento especial Hyundai não era exceção. Como os outros, funcionava totalmente de acordo com esse sistema. No campo de futebol, havia uma confusão. Vários estudantes cercavam um garoto e gritavam para que os outros o capturassem. Eles claramente tramavam algo ruim. Mas o garoto, mesmo na situação desconfortável, não demonstrava medo. Pelo contrário, ele sorria, como se estivesse curioso para saber do que aquela multidão de estudantes era capaz. Ele disparou em direção a um dos alunos que recuou, surpreso por ver a vítima se transformar em caçador e mostrar os dentes. O garoto manifestou seu IEA, que se materializou em um enorme machado de ferro. Agora ele estava pronto para jogar para valer com aqueles estudantes. Empunhando sua arma imponente, ele abriu um sorriso e perguntou se gritar, correr e atacar em grupo era tudo o que os alunos do 10º ano sabiam fazer. Os meninos o encararam com apreensão. Estavam indecisos, especialmente depois de ouvirem o desafio. Um deles, ruivo, materializou seu tofa, mas percebeu que sua arma era fraca demais, muito inferior ao enorme machado do inimigo. Mal conseguia se manter de pé, enquanto a lâmina pesada esmagava as hastes de madeira de sua arma. Era óbvio que ele não resistiria por muito tempo. Algo precisava ser feito. O estudante já sentia as pernas fraquejarem, esforçando-se para não cair. Enquanto isso, o oponente avançava com um sorriso insano no rosto. Ele agitava o machado com tamanha intensidade que todos ao redor entendiam que ele precisava ser parado imediatamente. Algo grave poderia acontecer. O ruivo avistou Park Jin-sung parado discretamente no fim do campo e gritou para que ele fizesse alguma coisa. Mas Park Jin-sung não parecia muito disposto a ajudar. Respondeu com um tom apático que dificilmente poderia fazer algo. Coçou a nuca e, distraído, disse que nem sabia como poderia ajudar naquela situação. Isso enfureceu o ruivo. Ele mostrou os dentes e xingou o garoto de óculos, chamando-o de inútil. Alguém que nunca aparecia na hora certa. A poeira se levantou sobre o campo, e sons de luta podiam ser ouvidos. Mesmo assim, o ruivo ainda ameaçou Park Jin-sung, dizendo que eles ainda conversariam sobre sua utilidade. Essa conversa desagradável não demorou a se concretizar, porque assim que uma luta terminou, outra começou. E agora, a vítima era Park Jin-sung, que levou um chute tão forte que voou para trás e bateu contra os armários da escola. Enquanto tentava recuperar o fôlego, sentiu uma bota pesada pressionar seu ombro. O ruivo perguntou por quanto tempo ele ainda causaria problemas, afirmando que a derrota foi culpa dele, ajustando seus cabelos flamejantes. Disse que não conseguia acreditar que estudavam com uma pessoa tão inútil. Seu amigo completou dizendo que era burrice esperar qualquer coisa do último da lista. Ao tentar tirar o pé do ombro de Park Jin-sung, ele começou a se desculpar, e com um sorriso, afirmou que realmente não deveriam esperar nada dele. Essas palavras inflamaram ainda mais o ruivo, cujos olhos transmitiam uma ameaça clara. Ele gritou que Park Jin-sung deveria queimar no inferno por ser um fracassado, e desferiu um soco direto em sua cabeça. Jin-sung conseguiu saltar para trás, e o golpe atingiu os armários. O garoto de óculos riu, e perguntou se não era exagero desejar sua morte.
já que ele poderia simplesmente admitir a culpa e seguir em caminhos diferentes. Enquanto o ruivo se recuperava do golpe desperdiçado, seus colegas diziam que estavam cansados e que o garoto de óculos levaria 10 socos por cada membro da equipe ferido. Park Jin-sung sugeriu que talvez fosse melhor todos descansarem ao invés de começar outra briga, já que seriam punidos se batessem nele. Ao olhar para o armário que havia sido danificado, percebeu que poderia apanhar pelo resto do intervalo. Então, decidiu fugir. Saiu correndo gritando por ajuda no caminho. Seus agressores não ficaram parados. Decidiram persegui-lo a qualquer custo. Os outros alunos que estavam em sala nem pensaram em ajudar Park Jin-sung. Apenas riram, dizendo que ele fugia como um inseto derrotado. Quando suas forças já o abandonavam, percebeu que o número de pessoas ao redor aumentava. Isso não era um bom sinal. Eles claramente não estavam ali para ajudar. Park Jin-sung parou, ficou ereto, observando ao redor para avaliar a situação. Quando viu que seus inimigos o haviam alcançado, sabia que precisava se preparar para o pior. Os garotos começaram a se aproximar e disseram para ele nem pensar em usar seu IEA. Prometeram bater nele, não com força total, apenas o suficiente para que ele não reclamasse ao professor Yang-ho. Em seguida, o primeiro chute veio direto no plexo solar, tirando todo o ar de seus pulmões. Todos que assistiam à brutal surra assentiam com a cabeça, dizendo que também queriam bater no fracassado. Seus colegas de classe diziam que sentiam vergonha de estudar com alguém tão miserável. Não entendiam por que ele ainda frequentava na escola, já que nada o ajudaria a ficar mais forte. Park Jin-sung tentou recuperar o ar. Ouviu todas as ofensas, mas elas já não o afetavam. Esse tipo de comportamento dos colegas lhe era familiar. Quando, finalmente conseguiu falar, disse que não achava que a equipe tinha perdido por culpa dele. Isso enfureceu o garoto de cabelo escuro. Ele gritou que um fracassado como ele não deveria contradizer pessoas muito mais fortes. Mas, antes de desferir outro golpe, um homem de terno vermelho entrou na sala e mandou os encrenqueiros se sentarem imediatamente, dizendo que tinha boas notícias. Os valentões se afastaram de Park Jin-sung, que ainda estava no chão, e avisaram que aquela briga não tinha acabado. Se não fosse pelo professor, teriam continuado. Os alunos perguntaram por que o professor estava tão animado. Alguém sugeriu que ele finalmente iria se casar. As risadas cessaram apenas quando o professor gritou para que todos se calassem. Logo em seguida, os alunos se apressaram para se sentar, evitando irritar o professor. Isso só traria mais problemas. Ele bateu o punho na parede e mandou que prestassem muita atenção, pois ia compartilhar algo extremamente importante. Parando no centro da sala, abriu os braços com orgulho e anunciou que a escola havia sido reconhecida pelo Estado. Todos ficaram surpresos, exceto um, que com os pés em cima da mesa, olhou para o professor. O garoto loiro, BGI Yang, disse que provavelmente era mais uma proposta de alguma organização duvidosa, que, em sua opinião, nunca terminavam bem. O professor se irritou com a postura do aluno, lembrando-o de que o intervalo havia acabado e que ele deveria tirar os pés da mesa. Yang abaixou as pernas, mas, desafiador, perguntou se já não era hora de parar com esse tipo de absurdo. O professor respondeu que não era ele quem decidia, só restava aceitar. Batendo no ombro do garoto, o professor disse que tudo aquilo era graças às conquistas de seus veteranos. O loiro o olhou, confuso. Então, o professor explicou que, a partir daquele dia, a escola se tornaria um campo de treinamento militar, e que eles só podiam se adaptar às circunstâncias, pois não tinham direito de escolha. Era evidente que o professor não estava nem um pouco incomodado com a notícia. Pelo contrário, sorrindo, concluiu dizendo que a partir de agora, os estudantes seriam divididos de acordo com seus rankings militares. Todos na sala escutavam atentamente o que o homem diria a seguir. Aquele tipo de novidade era raro demais para os alunos. Com um sorriso sereno no rosto, o professor disse que a partir daquele momento, todos eles eram camaradas de armas. Isso significava que toda e qualquer rivalidade deveria ser deixada para trás. Ele continuou dizendo que, de agora em diante, todos os professores haviam recebido patentes, variando de tenente a comandante, e que ele próprio deveria ser chamado de comandante do 10º pelotão. Bound Yang deduziu que era o 10º pelotão porque estavam no 10º ano. Então ele perguntou o que aconteceria com os alunos. O professor respondeu que não adiantava reclamar da iniciativa do Estado, nem tentar escapar durante os treinamentos. Todos teriam que bater continência. Haveria, segundo ele, muita gente disposta a recrutar alguém da escola. A partir de agora, todos os alunos eram soldados. Park Jin-sung se questionava profundamente sobre o valor real daquele treinamento militar. Afinal, nada era feito de graça, ainda mais no país em que viviam. O garoto perguntou ao professor o que faria o aluno que não quisesse seguir carreira militar nem se desenvolver nessa área.
O professor estreitou os olhos procurando quem tinha feito a pergunta, e ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo bem as palavras. Por fim respondeu: é claro que ninguém está sendo forçado. Se não quiserem participar, podem enviar um pedido às autoridades para serem transferidos para outra escola. Ele sugeriu que o filho de Jin considerasse essa possibilidade, com cuidado, insinuando que o próprio rapaz deveria conhecer suas capacidades, já que, provavelmente, não se daria bem em assuntos militares. O garoto ergueu a cabeça e encarou o professor. Custava não acreditar que, agora, até os professores esfregariam suas fraquezas em sua cara. A conversa parou ali, quando outros alunos começaram a perguntar o motivo de a escola, de repente, ter se tornado militar. Queriam entender pelo menos o porquê daquelas mudanças tão abruptas. Sorrindo, o professor pegou uma caixa e disse que uma das razões era o desempenho excepcional dos alunos do 11º ano. Ele virou a caixa, e os estudantes viram insígnias militares caírem. O professor explicou que os alunos mais velhos ajudaram a escola a conquistar o status militar, e por isso, todos haviam recebido a patente de sargento. Essa notícia abalou os alunos. Era difícil acreditar que todos os do 11º ano tivessem conquistado uma patente tão alta, mas o professor garantiu que era a mais pura verdade. Os veteranos eram a esperança de um futuro promissor para a Coreia, e o Estado havia notado isso. Ele começou a distribuir as insígnias, explicando que apenas os melhores alunos do 10º ano receberiam a patente de cabo. O restante seria nomeado soldado raso. Distribuiu para todos, menos para o filho de Jin, que foi completamente ignorado, como se nada tivesse acontecido. O professor comentou que o comandante do pelotão poderia reavaliar os postos a qualquer momento. O garoto quis dizer que haviam pulado ele, mas o professor sequer lhe deu atenção. Apenas continuou explicando que, até que todos tivessem suas insígnias costuradas no uniforme, deveriam cuidar para não perder nada. Com a mão levantada, Jin Sung escutou quando o professor disse que começariam um diário de bordo com o nome e a patente de cada estudante, embora fosse mais apropriado chamá-lo de diário militar. Sem sequer se virar, o professor comentou que havia apenas um único aluno na escola que não havia conseguido sequer a patente de soldado raso. O garoto, ao perceber que se referiam a ele, baixou a mão imediatamente. Sabia que seu desempenho acadêmico era ruim, mas nunca imaginou que nem sequer teria uma chance de mostrar seu valor. Ao ver a expressão decepcionada no rosto do aluno, o professor disse a Jin Song que ele seria apenas um recruta entre colegas bem mais preparados. Um fio de suor escorreu pelo rosto do garoto, tenso, sem acreditar que simplesmente o tirariam do jogo assim, sem mais nem menos. O que aconteceu na sala o assombrou durante todo o intervalo, e tudo veio à tona quando foi chamado à sala dos professores. Obediente, Jin Sung entrou, torcendo nervosamente as mãos, e perguntou por que havia sido chamado. O professor disse que nada demais havia acontecido, só precisavam conversar sobre o futuro do garoto, já que com as novas regras da escola, certas coisas precisavam ser discutidas. Entregando alguns papéis, o homem disse que não podia fazer nada por ele, e que talvez fosse melhor Jin Sung pensar em mudar de escola. Assim, ninguém teria problemas, mas o aluno detestou essa ideia. Apesar de todas as dificuldades, nunca pensou em mudar, mesmo sofrendo ali, ainda preferia ficar. O professor, vendo seu estado, comentou que até o ensino normal já era difícil para ele. Como esperava lidar com treinamento militar? Estava claro que ele não aguentaria a carga, mas o garoto insistiu, dizendo que o professor podia ajudá-lo a desenvolver seu potencial. Talvez dessa vez, ele conseguisse. Essas palavras fizeram o professor levantar a cabeça. Aquela firmeza vinda de Jin Sung era estranha. Ele, que sempre fora inseguro, agora falava com seriedade. O professor o conhecia bem demais. Aquele garoto franzino, e só conseguiu rir. Era difícil acreditar que justo ele, tão fraco, um dia fosse se destacar. Essa reação deixou Jin Sung confuso e profundamente ofendido. Percebeu que o professor só prestou atenção nele pela primeira vez, para rir. O garoto cerrou os dentes, ouvindo o professor dizer que o sistema de patentes só tornaria sua vida escolar mais difícil, e que ele não poderia ajudar todo mundo. Foi aí que o aluno entendeu. O professor sabia do bullying que sofria, e tudo indicava que ele simplesmente não queria um aluno como ele em sua turma. Jin Sung pensou que provavelmente o professor contava que ele desistisse sozinho, com tantas humilhações, já que para ele, alguém de tão baixa patente era inútil. Então o garoto fez uma pergunta que pegou o homem de surpresa. Quis saber se, na opinião do professor, era possível dividir almas por patente. Alguns segundos depois, o professor caiu na risada. Achou que o aluno estava tentando fazer uma piada estranha,
O garoto apenas assentiu, como se tivesse contado a coisa mais engraçada do mundo. Mas na verdade, Jin Song cerrava os punhos de raiva. Entendia com clareza que ninguém levava seus sonhos a sério. Quando a risada cessou, o garoto finalmente teve coragem de dizer: